Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um programa Questão de Direito, programa do curso de Direito da nossa Varonil Univale. E no dia de hoje estamos aqui com uma convidada especialíssima, a nossa querida professora Luciana da Cunha Pereira Martins, ou Luciana Cunha. Hoje ela vem falar para nós de um tema que ela tratou na dissertação de mestrado dela, super atual, muito importante para você que vai cursar direito, que já trabalha, que já milita nesta área. O tema é herança digital, dois pontos, um desafio para o tempo que vem. Minha querida Luciana, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, professor Bernardo, pelo convite de estar aqui conversando sobre um tema tão interessante. E o tema é interessante mesmo, e esse tema não é qualquer um que pode falar. Por isso que a professora Luciana foi convidada. Ela que é advogada associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e Sucessões, o IBDFAM, que tem textos maravilhosos, inclusive, são pessoas que produzem muito conhecimento jurídico no Brasil, é professora do curso de Direito aqui da Univale e acabou de sagrar-se mestra em gestão integrada do território com um tema semelhante a esse que nós vamos conversar aqui. Mas, para que nós possamos falar de herança, temos que saber também quem está falando de herança e, para isto, eu gostaria de lhe perguntar, minha querida Luciana, quem é a Luciana por ela mesma? Eu sou de origem católica, sou uma pessoa muito temente a Deus. Eu me considero uma pessoa simples, discreta, não gosto dos holofotes. E, assim, fora do campo do direito, eu sou um amante da natureza e dos animais. E na profissão, né, já advogo há um bom tempo, há 27 anos, nessa área aí, de direito das sucessões, e estou lecionando na Univale já há um bom tempo também. Acho que resumidamente sou eu. Que maravilha, que maravilha. Quando você fala que é uma pessoa católica, temente a Deus, a minha mãe também fala assim muito, sabe, e a minha família toda é de origem católica, assim, então eu reconheço essa fala. Bom, querida, vamos começar então a ensinar para o nosso povo sobre esse tema que você pesquisou, escreveu, né. Hã, Antes da gente aprofundar, eu acho importante te perguntar assim, o que é a herança digital? Porque herança todo mundo sabe. Digital, acho que todo mundo sabe. Agora, o que é a herança digital? Como é que é isso? Como é que isso aparece? O que significa falar disso? Porque é um tema que eu acho que já está sendo da ordem do dia, não é? Então, o que você pode falar para gente? A questão é que a vida nossa, ela se tornou cada dia mais digitalizada, virtual. Nós estamos com a maioria das nossas tarefas sendo realizadas, mediadas pela internet. Então, a cada interação online, a cada cadastro feito, utilização de e-mails, trocas de mensagens pelas outras mídias sociais, redes sociais, o WhatsApp, nós estamos constituindo os chamados ativos digitais. E esses ativos, ao longo de uma vida, eles vão formar um acervo, que é o acervo digital. E este acervo digital é que vai dar, vamos dizer, desaguar na futura herança. A grande, questão aí que se impõe é que estes ativos, que são classificados como bens digitais, eles têm uma classificação como bens patrimoniais, de conteúdo econômico, e como bens, existenciais, que não têm conotação econômica, mas são dotados de valor sentimental, de valor simbólico, de valor afetivo. E, a exemplo, né, dos perfis dos influenciadores digitais, eles estariam numa categoria de classificação de bens digitais híbridos, já que aqueles perfis ali, eles movimentam cifras vultuosas financeiramente, mas também são dotados de bens existenciais. Então, basicamente, esse é o acervo que constitui a futura herança digital. Pronto, então a gente pode dizer, né, que a herança digital significa, trocando em muitos miúdos, né,
aquilo que nós vamos produzindo e que a gente chama tecnicamente de ativos digitais, né? Exatamente. Então são os nossos rastros, né? Os nossos produtos nas redes, as nossas ideias, as nossas criações, né? Porque a gente cria e posta e conversa, né? E aí é necessário resguardar isso. Então é disso que a gente está conversando, É né? disso que a gente está conversando. Muito bem, e é muito interessante porque você ainda faz uma classificação, né? Tem os patrimoniais e tem os existenciais, né? Os patrimoniais estão ligados com produtos, não é isso? Assim, os produtos que as pessoas criam, e os existenciais são ideias, são valores que ficam registrados aí pela rede e se tornam patrimônio daquela pessoa. É isso mesmo? Sim, e quando falamos dos patrimoniais, vão de milhas aéreas, a direitos autorais, a músicas, a produções, vendas de produtos ou comercializações, até o morango do amor que está tão em alta aí. Claro. Os existenciais, eles passam pelos direitos da personalidade, que é a veiculação das imagens das pessoas, as fotografias, tudo que está registrado e gravado em nuvens, que não tem valor econômico, mas estão ligados ao nome civil, à integridade das pessoas, aquilo que a pessoa construiu durante uma vida de trabalho ou ali com sua família, as memórias da pessoa. Então esses bens eles são dotados de uma valoração muito grande, mas que não é aferível economicamente. Claro, claro. Mas nem por isso eles ficam ao léu E ou com sem uma proteção jurídica. E eu acho que é esse o ponto, né. Então olha só, Luciana, você trouxe esses conceitos, eu acho isso muito importante. Agora sim, eh, durante a construção da sua pesquisa e etcétera, quais que são os principais desafios, assim, que você encontrou, que você observa com uma temática tão nova, né? Isso é muito, muito contemporâneo, assim, inclusive meus parabéns por estar pesquisando um tema que a todo momento está se transformando, porque está acontecendo agora, né? Mas assim, quais são esses desafios? Os principais desafios, eles estão voltados para as questões da proteção de dados e da privacidade. A privacidade por si só, ela há um tempo atrás, ela era o direito de estar só, como já foi tão veiculado, tão escrito, o direito ao esquecimento, o direito de não estar, vamos dizer, tão engajado nas mídias sociais, mas não estar tendo uma vida publicamente exposta. Ou a partir do momento em que a vigilância ela se tornou constante e a obtenção, a coleta de dados se tornou maciça, então a privacidade ela assumiu um novo caráter. Isso se deu, já havia algumas coletas de dados para fins sanitários, muito próprias de políticas públicas, muito correto, mas isso se tornou cada vez mais maciço, vamos dizer assim, a partir do 11 de setembro, com a vigilância nos aeroportos, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, com tentativas de combater o terrorismo. Ocorre que, de lá para cá, essa vigilância ela se tornou constante, e a coleta de dados ela acontece a cada interação online. Então, nesse aspecto, a privacidade ela ganha um caráter público. Ela não é mais encarada como o direito de ser deixado só, mas ela passa a ter um tratamento público, porque ela impacta diretamente a liberdade e a autonomia das pessoas. E isso está diretamente ligado à dignidade humana, nos aspectos de que uma coleta de dados maciça, principalmente com relação aos dados chamados sensíveis, onde você mora, suas preferências pelo seu credo religioso, partidos políticos, suas manifestações, isso pode levar a sérias discriminações, as próprias classificações dos seus bens, produtos ou serviços. Então, quando isso se trata de pessoas, isso pode levar a uma série de discriminações e até de segregação de pessoas. Isso está diretamente ligado à questão da dignidade humana, nesse aspecto prático. A dignidade, ela teve suas bases no cristianismo, com a ideia, né, que, vinculava de que o ser humano, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e todo ser humano tem o seu valor. Cada ser humano tem o seu valor.
E ao longo da história, nós levamos um bom tempo para ter esse amadurecimento, porque inicialmente nos primórdios aí do direito e daquilo que nós recebemos como herança no direito brasileiro, do direito canônico, direito germânico e o próprio direito romano, o patrimônio ele se sobrepunha sobre o ser e sobre o ser humano. E com o advento aí nós tivemos a Constituição de Weimar, de 1919, na Alemanha, depois principalmente do Holocausto, do pós guerra, do pós-Segunda Guerra, a maioria das constituições passou a estar, adotando a dignidade humana como um princípio fundante, do qual emanavam todos os outros, com a ideia de que o ser deve ser preponderante sobre o ter. O ser humano, ele deve ter muito maior valor do que o patrimônio. E isso deu-se o nome de novo constitucionalismo ou neoconstitucionalismo. Então, quando, nós vivemos hoje na era digital, esta vigilância constante, esse embate constante para saber todos os seus dados, para saber seus gostos preferenciais, nós estamos falando de grandes plataformas de tecnologia. Que não estão só captando seus dados ali, te vigiando, desde o momento em que você acorda, que você pega o seu smartphone, a hora que você liga o seu carro, o GPS, o ID do seu computador. Ele sabe o horário que você acorda, para onde você vai, o horário que você vai dormir. E ali parece que ele nos propõe tudo de melhor para nós. E nem sempre isso está sendo analisado como estar voltado para o ser humano, Hã. mas numa tentativa de obter mais os seus dados para que o apelo econômico possa ser mais alto. Então esse é o grande desafio do tema, é essa questão aí. Nossa, é um enorme desafio, porque esse debate que você coloca, ele coloca simplesmente um ponto de interrogação nas bases do próprio ordenamento jurídico, que é o conceito de dignidade da pessoa humana, né. Então, quer dizer, que bom que você veio aqui falar pra gente. Bom, e eu convido você que está aí a continuar conosco, nós temos um brevíssimo intervalo, porque eu não sei o que vocês pensam, mas eu tive uma aula aqui de direito civil, de direito constitucional, de direito civil constitucional, de Big Techs, e, portanto, estamos no melhor da festa durante esta conversa aqui, que está muito agradável. Fiquem conosco, rapidamente voltamos para continuar essa prosa aqui com a querida professora Luciana, muito gentil e sábia, contando para nós aqui sobre esse assunto ultra contemporâneo. Aguardo vocês. Obrigado. A sua escolha já foi feita. Sabemos que o seu sonho é estudar na Univale. Para você não ficar de fora, preparamos descontos especiais e personalizados. Aqui na Uni temos professores, mestres e doutores e cursos com nota máxima no MEC. E uma infraestrutura perfeita para te colocar na frente do mercado de trabalho. Não perca essa chance de ser único. Clique aqui e confira nossos descontos. Univale, ir além. Olá, pessoal, como eu disse, rapidinho, já estamos de volta e continuamos aqui falando sobre herança digital. Professora Luciana, você nos falou dos desafios e agora eu quero saber de você, depois da sua pesquisa, nós estamos preparados legalmente para essa questão que se nos apresenta agora? Até o momento não. Nós temos um verdadeiro vácuo normativo em termos de legislação.
Nós temos cerca de 10 projetos de lei que já tramitaram no Congresso Nacional sobre herança digital. Só um deles é que faz a classificação. Temos, a partir de 2021, o Marco Civil da Inteligência Artificial tramitando e o IBDFAN apresentou uma proposta, através de um projeto de lei, para alteração de parte do Código Civil com a criação do direito digital. Dentro deste livro, espera-se que haja, né, normas regulando ou falando sobre a herança digital. Nosso momento atual não temos legislação falando sobre isso. Nossa, isso torna o seu trabalho ainda mais importante, né, porque, em alguma medida, isso a gente sabe que tem um debate, mas alguns autores vão considerar a doutrina como fonte do direito, outros não, né. Mas, pelo menos uma fonte subsidiária é inegável que ela seja, né. Então, eu acho que mais uma vez, né, parabéns para você que teve essa intuição de olhar para uma questão que sequer está regulamentada. Dito que não temos uma regulamentação, me conta aqui, e como que a gente faz para se precaver diante disso? Como é que você sente, né, o que que você diria para os nossos futuros alunos e alunas, né, para o público em geral? Como é que a gente lida com isso, pensando que tem uma herança digital, não tem lei para proteger, como é que fica esse negócio? Primeira questão seria fazer uma reflexão. Eu estou utilizando da tecnologia ou ela é que está me usando? Então, partindo daí, dessa reflexão, como é que eu estou constituindo os meus ativos digitais? Não importa o que eu faço, mas como é? Eu tenho consciência de que eu estou formando ativos que serão transmitidos ou não para meus herdeiros, sucessores? Então, eu penso que a reflexão passa por aí, para justamente estar ciente ou consciente do que está em curso. A gente até fala de um futuro que vem, mas em verdade o futuro já se faz presente. É a realidade que nós vivenciamos hoje. E não temos a regulamentação ainda. O que fazer diante disso? Nós temos exemplos de personalidades, a exemplo da Madonna, que disse que não quer ver a sua imagem revivida através de inteligência artificial e pretende deixar tudo determinado quanto à sua herança digital. O Tom Hanks, ele já falou o contrário: "Eu quero que revivam o meu personagem quantas vezes possível for". Tivemos outro exemplo também de uma personalidade, que foi o Bruce Willis, que ele pretendendo, deixar para as filhas fazer um testamento ou doação do acervo de músicas que ele, durante anos acumulou no iTunes, um aplicativo da Apple, ele obteve a informação de que ele não tinha esse direito. Ele não tinha o direito sobre aquele acervo. Ele tinha somente o direito do armazenamento. Então, no judiciário americano, vários casos já foram ao judiciário para essa discussão. No Brasil, ainda os casos são esparsos, justamente por falta dessa legislação. O que nós temos hoje no direito? Nós temos os testamentos na via cartorária, ou pode ser ele também particular, ou até um codicilo, um escrito de próprio punho, que as pessoas podem utilizar para dispor de bens de pequena monta. Mas não temos ainda a modalidade regulamentada do testamento digital. Muitos teóricos já falam sobre isso, e até a alteração dos termos de uso das próprias plataformas abreviaria muito esse trabalho do usuário. Ele poder dispor ali se ele tem intenção de transmitir aquele patrimônio ou não. Qual o patrimônio, qual a parte daquele patrimônio que ele pretende deixar como memorial? É alguém que é um influenciador digital, que tem alguém mais na família que trabalha com isso. Ele quer transmitir aquele acervo na totalidade. Então, se houver a regulamentação dos testamentos digitais, é uma boa saída para o usuário.
E outra medida, também não há nenhum projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, são as diretivas antecipadas, a exemplo da doação de órgãos. Sim. Então, nós podemos dispor na nossa identidade. O Conselho Nacional de Justiça facilitou muito essa interação entre os órgãos públicos para ter esse conhecimento, para a doação de órgãos, que fala da nossa integridade física. Então, um bom exemplo seria uma lei regulamentando o direito de manter uma diretiva antecipada, através também de uma regulamentação, em que eu já deixo pré-determinado como que eu pretendo dispor desse meu acervo. São medidas passíveis de regulamentação, mas ainda carentes Carentes. de apreciação. Não, mas maravilhoso, né? Pelo menos analogamente temos aí algumas ideias. Minha querida Luciana, eu preciso te perguntar agora, para a gente finalizar essa prosa, é uma pena, porque eu queria ouvir muito mais de você, porque é um assunto super instigante, né? Eh, Quais são os principais conflitos que você já trouxe muita coisa, né, mas durante a pesquisa você conseguiu perceber, eu acho que, essa dos artistas é extremamente relevante, né. Além desses, tem mais algum conflito que você observou e que ou que você está, imaginando que vá acontecer daqui para frente, porque nós não temos uma legislação? Que você tem para contar para a gente nesse sentido? A principal questão conflituosa é se há um risco, no momento atual, sem normas ainda vigentes, de estar caminhando a herança digital para monetização, porque aquilo que é monetizável chama muita atenção do usuário. Claro. Então, essa é a questão. Estamos caminhando para uma monetização, ou nós vamos ter normas que reafirmem o ser humano como centro dos avanços jurídicos e tecnológicos? Então, qual desses caminhos o Brasil vai seguir? Nós temos muito a influência do regulamento europeu sobre proteção de dados, foi uma chamada aos usuários na União Europeia para que retomassem o controle de seus dados, e a LGPD, ela se inspirou muito neste modelo. Mas a LGPD, falando de Brasil, ela protege pessoas vivas. Nós falamos de proteção de dados de pessoas vivas. Ela não alcança o perfil do titular após o seu falecimento. Mas veja bem, se a proteção de dados de seus dados for somente enquanto estiver vivo, era como se a lei dissesse assim: olha, Bernardo, eu vou lhe proteger, mas até a UTI. Depois do seu falecimento acabou. Podem fazer as plataformas tecnológicas o que quiserem com os seus dados. Então não é por aí. No Brasil, o STJ ele já firmou o entendimento, isso é pacífico, sem nenhuma discussão, de que os herdeiros ou sucessores do falecido, eles podem prosseguir nas ações de reparação de danos, ou podem até mesmo ajuizar novas ações. Isso acontece quando há algum tipo de infração a algum direito da personalidade do falecido. Ai. Isso é pacífico. Então, como resguardar para que esses abusos não aconteçam, não venham a acontecer? Uma coisa é o usuário dizer livremente: eu não tenho nada a esconder, eu quero que publicamente todos os meus dados sejam compartilhados. Outras pessoas já não querem nem que seus familiares tenham acesso. Há muitos dados, trocas de e-mails, conversas privadas, Claro. e isso impacta realmente a dignidade humana. Então é essa a questão. Nós vamos caminhar para uma monetização, ou nós vamos recompor aí, restabelecer, recentralizar o ser humano para que os avanços tecnológicos e jurídicos tenham ele como central, como parte central. O que eu tenho para te dizer, primeiro para te agradecer, segundo que é o seguinte, nós estamos falando aqui, de um debate sobre qual a interpretação nós vamos dar para a dignidade da pessoa humana, consequentemente, que tipo de ordenamento jurídico vai regulamentá-la, escolhendo um valor ou não, mas eu acho que também é importante falar, eu sou professor de ciência política para os meus alunos na graduação, que é uma reconfiguração do próprio contrato social. Quer dizer, que tipo de valor irá
prevalecer na hora que nós começarmos a discutir essa questão, porque a decisão que a gente toma é o caminho de sociedade que nós vamos ter ou outro tipo de sociedade que nós vamos ter. E é por isso, Luciane, que como eu te disse, você vai voltar aqui daqui um tempo para a gente ver o que está acontecendo com isso. Por hoje, eu queria lhe agradecer imensamente pela presença, foi muito bom falar com você, o seu tema é super relevante, você é uma professora, fala de maneira extremamente didática, então eu aprendi demais e eu acho que todos e todas também. Muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você, professor. Estamos muito felizes, então, aqui hoje, com este programa tão pedagógico, tão educativo, tão necessário. E exatamente por isso eu convido vocês todos e todas a estarem conosco, não só neste programa, mas também nos outros programas Questão de Direito que estão disponíveis lá no YouTube da TV Univale. Muito obrigado pela sua audiência, pela gentileza da escuta, porque sem o outro não existimos. E ocupemo-nos do que iremos fazer quando nós não estivermos mais aqui. O que nós vamos fazer com aquilo que a gente deixa no mundo digital? Cada um que pense e resolva o que vai fazer da vida, enquanto não tem legislação, tente, pelo menos, se resguardar. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu!